Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Rede Hospital Casa. Eu sou Luciano Fuzé, gerente de marketing, e o nosso tema hoje será Covid-19, o que esperar para 2021. Estarão conosco, nesta noite, a doutora Vânia Freitas, médica infectologista e coordenadora das comissões de infecções hospitalares da Rede Hospital Casa. Teremos também a presença do Dr. Hélio Primo, coordenador da Clínica Médica da Rede Hospital Casa. O Dr. Gerson Coutinho, que é farmacêutico, bioquímico e é responsável técnico também pelos laboratórios da Rede Hospital Casa. E, por último, e não tão menos importante, o Dr. Ricardo Eiras, que é médico, intensivista e coordenador, das terapias intensivas da Rede Hospital Casa. O ano de 2020 já entrou para a história da humanidade como tragédia. A Covid-19 já contaminou e matou milhões de pessoas pelo mundo. Esta pandemia já mudou a nossa forma de relacionar com parentes, amigos, afetou a economia, empregos e até os nossos hábitos de consumo. Por isso, este tema é tão importante para nós hoje da Rede Casa. Gostaria só de lembrar que a nossa live está sendo gravada e você poderá assisti-la depois inteiramente no nosso canal do YouTube ou no nosso Facebook da Rede Hospital Casa. As pessoas também que estão viajando aqui na nossa rede poderão também fazer perguntas através do nosso chat, que serão encaminhadas aos nossos debatedores. Bom, vamos dar início, então, à nossa live, e eu gostaria de começar pela doutora Vânia, já perguntando a ela, doutora Vânia, o governo brasileiro, ontem, lançou nosso plano de vacinação aí para 2021. Eu sei que esse é um tema muito polêmico, mas o que a senhora já poderia nos trazer, a respeito dessa questão? Gostaria que a senhora passasse aí as suas impressões. Muito boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a Vânia. De antemão, gostaria de expressar minha gratidão, que é estar presente em uma live de um assunto de tamanha importância para nós, 212 milhões de brasileiros, entre os 8 milhões de pessoas no mundo. Eu fui presenteada também por possuir essa especialidade tão querida nesse momento ímpar. E aqui estou e espero poder contribuir com tudo que estudei e pude me formar ao longo dos anos. Assisti uma apresentação ontem do governo brasileiro, na pessoa do secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, que tecia considerações sobre o Plano Nacional de Vacinação. É uma informação de que existe uma parte do consórcio com o COVAX Facility, que envolve 10 laboratórios, que é uma encomenda tecnológica da vacina da AstraZeneca, que estão negociando com as outras, Pfizer, Butantan, Biotech, Moderna, Janssen, Sputnik e outras. E dependendo do cronograma de entrega, eficácia e segurança, as vacinas serão, então, compradas, Foram empenhados 80 milhões e 500 mil para aquisição de agulhas e seringas, cerca de, segundo as contas, de 300 milhões, ou 300 milhões de agulhas e seringa, 177 milhões em investimento e custeio de rede de frio, 1 milhão e 900 bilhões de encomenda tecnológica. O país possui 5.570 municípios com 38 mil salas de vacinas, 50 mil postos em períodos de campanha. O grande problema que enfrentamos é a logística na distribuição e aplicação. Para se ter uma ideia, no Reino Unido vacinou-se uma semana 140 mil. Se esse for o nosso ritmo, dependendo de 2 doses e grupos prioritários, a expectativa é de que atravessemos o ano de 2021 ainda em vacinação. Não temos dúvidas da segurança das vacinas aprovadas e estamos confiantes no futuro. No mundo, até hoje, temos 73.573.455 casos, 1.637.805 óbitos,
No Brasil, pelo site Brasil IO, temos de 8.084 boletins coletados até ontem, 7.045.871 casos confirmados. São 5.570, 100% dos municípios atingidos, 4.940 municípios com óbito. Na nossa rede, na Rede Casa, dos dados atualizados até hoje, internamos mais de 3.200 pacientes, sendo que um dos hospitais que possui 68 leitos de terapia intensiva foram 873 internações em CTI. Continuando a estatística do Rio de Janeiro até hoje, temos 395.386 casos no estado confirmados, 24.109 óbitos, sendo o município do Rio de Janeiro com 151.893 casos e 14.015 óbitos. E uma coisa que me preocupa muito é a herança dessa doença viral com o uso de antimicrobianos em larga escala e antiparasitários também. A gente tem sempre que relembrar que antimicrobianos são drogas finitas, ou seja, usa-se hoje, basta se usar para que os mecanismos de tolerância e resistência comecem a acontecer. Estaremos no fim da pandemia com um grande problema, cuja solução será bem difícil pela ausência de drogas eficazes para tratar as bactérias resistentes aos antimicrobianos comumente utilizados para tratar as infecções. Devemos utilizar antimicrobianos em infecções bacterianas confirmadas. É o que eu tenho a falar. Muito obrigado, doutora Vânia, pelas suas considerações iniciais. Depois a senhora vai estar voltando aqui conosco para abrilhantar mais o nosso debate. E gostaria de chamar, então, aqui o doutor Hélio Primo. Doutor, só podia abrir o seu microfone para a gente, que está fechado. Obrigado. Doutor Hélio, boa noite. É um prazer falar com o senhor. Agradeço desde já a sua presença aqui conosco. 80% dos casos da Covid-19 indicam que os sintomas serão leves. No início, nós pedimos que os pacientes só procurassem o atendimento quando tivesse falta de ar ou um sintoma parecido. O senhor ainda mantém essa recomendação ou mudou alguma coisa para o paciente poder vir procurar esse atendimento médico? Boa noite. Boa noite a todos. Normalmente, pacientes com menos de 50 anos, sem comorbidade, têm boa evolução. Esses pacientes podem permanecer em casa, desde que assintomáticos, estamos falando do paciente sem comorbidade, com menos de 50 anos. Ficar em casa e, em caso de mudança e alteração na sua saturação, queda de saturação, os pacientes devem se dirigir a uma emergência. Mas, normalmente, a evolução desses pacientes é muito boa. Os pacientes com mais de 60 anos, com comorbidade, como diabetes, insuficiência renal, imunossuprimido, com asma, bronquite, esses pacientes têm uma evolução diferente. A gente deve ter mais cuidado, mais atenção, e principalmente com a oximetria desses pacientes. Doutor Eli, em relação aos testes, né? Porque a gente sabe também de muitos casos de pessoas que estão assintomáticas e pessoas que, mesmo com sintomas leves. O senhor recomendaria que essas pessoas procurassem, pelo menos, fazer os testes? Qual é a sua avaliação em relação a isso? Eu não vi essa pergunta, Luciano. Vou repetir aqui, doutor Hélio. Em relação aos testes, né, nós sabemos que alguns pacientes... Está me ouvindo, doutor Hélio? Ok. Então, vou repetir, vamos lá. A gente sabe que tem muitos pacientes que acabam ficando assintomáticos e outros que têm sintomas leves. Ao desconfiar que tem a Covid-19, o que o senhor recomenda? Que a pessoa vá fazer os testes para que ele comprove. E qual é o tempo, mais ou menos, de doença, né, que seria interessante para que esse paciente, para que essa pessoa procurasse um laboratório para fazer essa testagem? Então, do início dos sintomas, os primeiros 7 dias é o período que deve procurar o laboratório ou emergência para ser testado. Os primeiros 7 dias de sintomas são onde ele deve fazer a pesquisa de swab na nasofaringe para o RT-PCR, que é o exame padrão ouro, para
para a pesquisa de Covid. Então, nos primeiros 7 dias, é o momento de procurar o hospital para fazer o teste. Onde o período de maior positividade. Obrigado, doutor Hélio. Boa noite, doutor Coutinho. É um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Doutor Coutinho, quais os testes de laboratório são mais comuns e quais são os diferentes propósitos que nós podemos falar a respeito desses testes? Boa noite, pessoal. Então, obrigado aí à Rede Casa pelo convite, de me deixar participar aqui nesse espaço. A gente tem falado muito em lives sobre tecnologia, sobre testes laboratoriais, mas é muito legal que a gente esteja aqui junto com os clínicos e com os infectologistas e os intensivistas, que são as pessoas que utilizam o produto do nosso trabalho, né? A gente tem que estar sempre trabalhando em sintonia. Então, agradeço essa participação e tenho que agradecer também a Deus por ter me permitido viver até aqui para ver um momento como esse, que há 50 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na área de laboratório, era absolutamente impensável que se visse um avanço tecnológico tão rápido, tão expressivo, e tanta gente, tantas grandes empresas, grandes gigantes da tecnologia, debruçados sobre um mesmo problema. Isso nos dá uma sensação muito legal de que a gente vai conseguir tratar dessa monstruosa epidemia que a gente precisou enfrentar de uma hora para outra, e a gente vai sair dela utilizando cada qual as suas ferramentas que possam ajudar a controlar essa situação, né? Os testes de laboratório desenvolvidos para essa doença, eu posso afirmar que nos últimos 50 anos nunca se viu nada igual. Via de regra, se demora muito tempo para criar tecnologias para ajudar no diagnóstico, e a gente viu uma coisa completamente diferente, né? Nós podemos fazer aqui uma cronologia do que apareceu de fevereiro para cá, né? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que, por sorte, diferentemente da indústria de medicamentos, da indústria de vacinas, que às vezes sofre com tempos extensos de necessidade de testes, de testagens de fase 1, fase 2, fase 3, para poder liberar um produto, a tecnologia de diagnóstico, por ser absolutamente de utilização in vitro, permite que muitos testes sejam testados, não em tão grande intensidade, colocados no mercado, e depois se reavalia a utilização deles em função daquilo que se viu. Os prazos são bem mais curtos, é bem legal que se pode lançar mão de várias tecnologias, e isso começou a acontecer rapidamente à medida que apareceu a epidemia, né? Primeiro momento, quer dizer, a RT-PCR, como o doutor Hélio aí citou como padrão ouro, eu diria que, até fazer talvez uma brincadeira aqui, né, não brincando com a PCR, mas que é muito bom ser padrão ouro, ganhar medalha de ouro numa corrida que tem um concorrente só, né? No primeiro momento, as reações em cadeia de polimerase, através da utilização do auxílio de transcriptase reversa para se detectar o RNA do vírus, foram uma metodologia mais próxima ao que já se tinha funcionando, que poderia ser aplicado ao SARS-CoV-2, e rapidamente se desenvolveu um teste in-house que era muito efetivo, tinha uma sensibilidade uma especificidade muito alta, porque ele buscava como metodologia in-house, não existe a PCR, a biologia molecular, monta seus próprios protocolos, não existem pacotes e kits prontos, é mais ou menos uma coisa assim. Depende de uma série de fases. É uma metodologia, embora seja uma pérola da engenharia tecnológica na área de laboratório, a reação em cadeia de polimerase, ela tem alguns transtornos, algumas dificuldades a serem enfrentadas num primeiro momento, que é a complexidade das fases da sua execução. Ela precisa ser feita em ambiente controlado, ela precisa buscar uma única molécula do ácido nucleico desse vírus. Esse vírus ele tem um ácido nucleico, uma membrana proteica e uma coroa, por isso ele chama coronavírus,
mas essa única molécula desse vírus precisa ser buscado no interior do núcleo capsídeo, dali extraído, purificado, replicado, para depois ser reconhecido e detectado. Isso, no primeiro momento, chegou a levar 2, 3 dias, levava 2 a 3 dias para completar essa metodologia, e no caso das testagens em ambiente hospitalar, como a gente precisava, isso era uma coisa quase que inócua, porque como é que a gente ia colocar as pessoas em determinadas áreas de unidades fechadas, sem saber ainda se eles efetivamente tinham a confirmação laboratorial de estar ou não infectados, se a gente precisava demorar e aguardar isso. Com o tempo, como a biologia molecular era uma coisa que falhava, que poucos laboratórios tinham essa tecnologia instalada, no Rio de Janeiro talvez 3 ou 4 tivessem, não havia, o mundo não estava preparado em quantidade de insumos, faltaram insumos para testar, os laboratórios passaram a ter necessidade de liberar esses exames com 5 dias. Mas, felizmente, por uma relação, essa abordagem tão expressiva de tanta gente importante, tanta empresa de grande porte nessa tecnologia, novos testes foram aparecendo e, apesar de não serem considerados padrão ouro, né, porque foram testes que foram aparecendo com valor preditivo muito, muito, muito interessante, porque foram buscando sempre aquilo que mais se precisava, que era a velocidade de resultado e que ele não se distanciasse tanto da sensibilidade que o teste que estava sendo utilizado como padrão, que era a RT-PCR, que eles se aproximassem ao máximo em sensibilidade. Mesmo que, em especificidade, nenhum teste poderia se aproximar, porque a molécula do ácido nucleico ela é uma molécula única, inconfundível, e a possibilidade de testes falsos positivos, quando se detecta essa molécula, é quase nenhuma, né? Mas a engenharia conseguiu avançar de uma forma muito inteligente. Quer dizer, eu não sei como é que está a nossa plateia aí, se muitos são médicos ou se muitos leigos e tudo. A gente pode dizer que a RT-PCR, para ter uma dificuldade da complexidade, imagina que o vírus é um ovo e nós temos que procurar dentro da gema desse ovo, entendeu? Uma única molécula, purificar, tirá-la daquela bagunça, isolar, multiplicar e identificá-la. Para isso, eu preciso primeiro quebrar o ovo com cuidado, separar a clara, preparar a gema e fazer isso tudo. A tecnologia do diagnóstico fala que existem outras partes específicas desse vírus, são principalmente as nucleoproteínas, que também são moléculas muito compridas, que estão presentes na membrana do núcleo capsídeo, que envolve o ácido nucleico, que são perfeitamente identificáveis por outras metodologias, que não a reação em cadeia de polimerase, por quimiluminescência, por fluorimetria polarizada, por uma série até por reações de antígeno-anticorpo reveladas por reações coloridas, que se fazem testes rápidos. Então, nós tivemos aí, com esse avanço tecnológico, a vantagem de poder testar uma coisa que está na casca desse ovo que nós falamos. Então, eu não preciso quebrar o ovo, preciso nada, eu vou direto e vou tentar, por uma reação antígeno-anticorpo, detectar essas proteínas, que também são muito específicas. Esses testes têm uma especificidade muito parecida com a da RT-PCR, e numa primeira análise, as pessoas vão falar, mas eles vão perder em sensibilidade? A prática tem mostrado que não, a sensibilidade é muito parecida. Aonde tem ácido nucleico, tem proteína, nucleoproteína da membrana do núcleo. Isso tem também, isso no mesmo SWAB que você vai fazer, da análise faringe posterior, a gente vai conseguir detectar ou uma coisa ou outra. Então, nós temos usado com larga experiência, desde como talvez uma das primeiros laboratórios que passou a utilizar isso como triagem nas entradas de pacientes na rede Hospital Casa, que usa isso de uma forma ampla, e conseguimos atender com velocidade muito grande, com 2 a 4 horas, 2 horas da coleta, 3, 4 horas, um resultado bastante confiável, que tem uma especificidade muito próxima ao do RT-PCR e igual ou
muito próxima também no que diz respeito à sensibilidade, ou seja, a capacidade de detectar esses vírus. Então, eu recomendo hoje, eu recomendo hoje que a gente precise se debruçar sobre essas coisas e tentar encontrar o melhor desses testes. Hoje, esses testes chamados de testes de antígeno, a gente tem recomendado ele bastante, acho que tem recomendado ele bastante, e de forma que a gente possa testar, essas moléculas por várias tecnologias. Nós temos utilizado os testes por imunofluorescência para a detecção deles, porque a gente acha que tem uma boa capacidade de detectar baixos níveis de quantidades virais, de antígenos virais, e temos rastreabilidade porque são lidos por fluorômetro de alta sensibilidade, que deixam rastreabilidade do processo e permitem a obtenção de registro bruto. A gente tem ouvido falar muito que esses testes, mas eles só têm 85% de comparabilidade com os testes em reação em cadeia de polimerase, mas eu quero só chamar a atenção aqui que esses testes que testam os antígenos das proteínas do núcleo capsídeo por metodologias distintas, a gente tem que ter um olhar bem crítico em relação a isso que se fala. Diz assim, só há 90% de comparabilidade, mas isso não quer dizer que em cada 100 testes que nós fizemos, 10 deles deram positivo por RT-PCR e não deram positivo pela nucleoproteína que a gente pesquisa. E não é bem isso. A comparabilidade quer dizer apenas que, se fizemos os 100 testes nos 2 métodos e encontramos só 90% de concordância, mas isso não quer dizer que os outros 10 foram positivos para o PCR e negativos para o outro, não. A gente encontra também, pode encontrar perfeitamente 5 que deram positivos para nucleoproteína de núcleo capsídeo e 5 que deram positivo para a pesquisa de RNA por cadeia de polimerase. E isso não quer dizer que eles tenham 90% de sensibilidade, não. Os dois têm 95% de sensibilidade. Apenas eles não são comparáveis entre si. Não? Então, a gente tem sugerido bastante a utilização desses testes pela praticidade, pela proximidade ao padrão ouro e temos sugerido também que eles sejam utilizados em grande escala, já tendo, hoje, na data de hoje, nós iniciamos também, estamos começando também pelos hospitais da rede de casa a testar algumas metodologias que já estão sendo validadas para testar os testes em SWAB, sem necessitar abordar a nasofaringe mesmo, fazer só apenas na cavidade nasal, para se conseguir detectar esse vírus, principalmente em crianças e idosos, e também em adultos manhosos também, que não querem aquele incômodo da RT-PCR, que vai cutucar até, às vezes alguém diz, parece que vai chegar no meu cérebro, né? A gente tem muita coisa para falar, não quero tirar aqui o espaço do tema clínico, né? Mas falamos apenas de alguns testes de fase aguda, não entramos aqui nada no que diz respeito a anticorpos, a testes sorológicos, porque eu acho que não é objeto aqui, e deixo aqui essa primeira mensagem de que aproveitem bastante a tecnologia de testes de antígeno, de superfície de membrana de núcleo capsídeo, que tem se apresentado como uma forma muito efetiva de se detectar rapidamente os vírus. Nós tivemos na rede de casa cerca de 1.300 pacientes já detectados, absolutamente compatíveis os exames com os casos clínicos e radiológicos. Por esses testes, tivemos 1.000 testes apenas com a RT-PCR e tivemos mais 2.000 testes positivos de uma dessas tecnologias associada a um teste sorológico ou não. Ou seja, tivemos cerca de 4.500 pacientes já diagnosticados
laboratorialmente na rede Hospital Casa, nesse período, todas com um sucesso e utilizando a cada hora a metodologia que mais nos convém para aquela situação. Ok? Obrigado pelo espaço. Então, doutor Coutinho, chega aqui algumas perguntas e uma dúvida que nossos navegadores estão tendo é quando que eu faço o teste de SWAB e quando que eu faço o PCR, muitas vezes eles confundem, eles não têm essa dúvida. Então, acho que seria legal a gente falar um pouco, explicar quando é que eu faço o SWAB, quando é que eu faço o PCR. Isso. Será que você já falou um pouco? A sua coisa é essa. Muito obrigado por isso. PCR, pessoal, é uma metodologia analítica que a gente utiliza no laboratório para 100 coisas diferentes. PCR quer dizer reação em cadeia de polimerase, auxiliado por uma transcriptase reversa, por isso tem o RT. Você perguntou, quando é que eu faço um SWAB, quando é que eu faço um PCR? Eu não perguntaria dessa maneira nem de outra. Primeiro, o SWAB apenas é uma maneira de se tentar encontrar um material que me possa permitir, por qualquer tecnologia, detectar o vírus. RT-PCR passou a ser, como foi a primeira e por muito tempo a única, por algum tempo a única tecnologia, virou a mesma coisa que Gillette para lâmina de barbear, Bombril para esponja de aço, Modis para absorvente íntimo, enfim, todas essas coisas, Brahma para cerveja. Na verdade, RT-PCR não é um exame, é uma metodologia, né? Então, a gente, como o doutor Hélio disse muito bem, os primeiros 7 dias, a gente, quando procura o vírus, os antígenos virais, sejam eles o ácido nucleico que está dentro do núcleo, ou a nucleoproteína que está na membrana do núcleo, todos eles são testes de fase aguda, devem ser feitos o mais precocemente possível. Quanto mais cedo, melhor. A gente tem visto que as janelas de detecção andam se fechando até um pouco mais rápido à medida que o tempo vem passando. Antigamente se dizia que fazia até os 14 dias, até 10 dias, atualmente a recomendação procura fazer até o 7º dia da doença. Essa marcha, essa movimentação, essa dinâmica toda, precisa muito bem ser analisada, porque indiscriminadamente apareceram aí algumas situações de montarem tendas, drive-thrus, de pessoas que não têm a menor possibilidade de identificar para aquele paciente qual é o melhor teste. Imagina que alguém vai chegar ali dentro de um carro e tudo, alguém vai chegar lá e vai fazer o mesmo teste para todo mundo. Não é assim. Os testes de antígeno, sejam eles ácido nucleico, ou de proteína, ou por fluorescência, ou por que for, devem ser feitos o mais breve possível, o mais rápido possível. Quanto mais rápido, maior a coisa. Com 2 dias de sintoma de doença, com muita propriedade, esses testes estão sendo positivos. Tenho que lembrar que o grande problema com todos esses testes, quando você faz um SWAB, não é a tecnologia. Uma tem 99,9% de acerto, outra tem 98%, mas a fase pré-analítica, que é a capacidade da gente encontrar o vírus no nariz, na nasofaringe da pessoa, é que atrapalha tudo. 20% deles vão dar um teste que chamam de falso negativo, mas, na verdade, ele não é falso negativo porque o vírus não estava lá. Então, do ponto de vista analítico, ele é negativo. Agora, se eu analisar o processo como um todo, ele me deu uma informação falsa, em 20% dos casos, não por conta da tecnologia, que é o que a gente estava falando antes, mas por causa da fase pré-analítica do exame, que é a coleta adequada. Então, a recomendação é a coleta muito bem feita, preferencialmente por pessoal treinado e acostumado, a análise por uma metodologia. Esqueci de falar, o PCR, existe uma maravilha da engenharia, que é um equipamento da Cefed, que se chama GeneXpert, que era muito usado para várias outras coisas, e tem um teste de reação de cadeia de polimerase para detectar RNA, que pode ser feito em até 4 horas. Seria a melhor situação se ele não custasse 500 pratas o teste, e alguns painéis que a gente tem moleculares, que custa 1.000 pratas, que também pode fazer antes. Então, nós estamos falando da realidade Brasil, um teste desses de antígeno proteico,
feito nos 5 primeiros dias, até 7 dias da doença, resolve muito bem aquilo que o médico clínico intensivista precisa saber naquela hora, o que eu faço com o meu doente, eu inicio ou não inicio o tratamento, boto na área específica de Covid, eu boto na área em que eu tenho pacientes que provavelmente não estão com Covid, permito que esse paciente entre numa sala de cirurgia e as equipes podem ser testadas todas antes de entrar na cirurgia para saber que também não estão com Covid, porque a metodologia que a gente se referiu já permite, em 20 minutos, detectar isso com segurança e rastreabilidade. Não é teste rápido de comparação visual, é exame de laboratório. Existem testes laboratoriais remotos, existem autotestes, são coisas diferentes, e eu me refiro sempre a testes laboratoriais remotos, metodologias consagradas aplicadas a esse vírus. Muito obrigado, doutor Coutinho. Boa noite, doutor Ricardo. É um prazer tê-lo aqui conosco. O senhor foi um dos primeiros médicos intensivistas aqui do Rio de Janeiro a usar o corticoide na terapia intensiva, nos casos de Covid. Houve realmente uma melhora dos doentes? E quais os parâmetros, né, que são utilizados para a internação dos pacientes no CTI? Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, Luciano. Meu nome é Ricardo Eiras, eu faço a direção da terapia intensiva da Rede Casa e trabalho em terapia intensiva há 32 anos, titulado há 20. O que aconteceu? Primeira onda da pandemia, eu tive Covid lá no começo, apesar de alguns fatores de risco que não convém comentar, resolvi me expor porque a primeira coisa que eu vi que foi algo diferente de tudo que eu já tinha visto na minha vida em 32 anos de CTI. Achei que a minha experiência valeria a pena entrar dentro do ambiente do Covid, né, onde desde março, praticamente, de segunda a segunda, eu estou vendo pacientes com Covid, e achei que a minha experiência valeria a pena em tirar uma opinião própria. Porque, se a gente pensar bem, 80% do que foi publicado com trabalhos em boas revistas não virou verdade, né? Não se tornou verdade. Foram coisas que foram caindo durante o caminho. Hospitais de ponta, que no começo fizeram algoritmos de tratamento, também com um mês de pandemia. Ou seja, muita gente não sabe nada, como eu acho que também a gente sabe muito pouco da doença, querendo adquirir, tomar conta da verdade. Bom, enfim. A minha interpretação no começo da doença, realmente falando do corticoide, que era uma doença altamente inflamatória, com uma reação imunológica que dependia absolutamente do hospedeiro, né? E uma doença absolutamente sem roteiro. O que eu digo sem roteiro? Eu posso ter uma pessoa de 80 anos que não tem sintomas nenhum, e eu posso ter uma pessoa de 30 anos que evolua mal e vá a óbito, né? Então, eu interpretei, apesar de, na época, tinha muita literatura falando para não usar corticoide, havia muita dúvida por causa de replicação viral. Eu resolvi, na ocasião, era um hospital evangélico, um hospital da rede, peguei a colega Mariana, que é da qualidade, que me ajudou a fazer as estatísticas e os gráficos, e começamos a usar corticoide no final de março, a metilprednisolona, e eu tive uma queda na mortalidade e do número de intubações e do tempo de permanência em UTI em um mês, em média de 30% a 40% nesses itens, tá? E realmente fez um diferencial, consegui ir vendendo a ideia para outros hospitais, outras terapias intensivas da Rede Casa, e com o tempo foi se tornando, talvez, hoje em dia, alguma das coisas que comprovadamente dão certo no Covid, que quase tudo que a gente pensou ser verdade foi caindo com o tempo. Antibióticos, azitromicina parece que também já não é mais verdade, já não tem mais efeito, e muita coisa foi contestada. E hoje em dia, tirando o corticoide, anticoagulação talvez, tem pouca coisa para se contestar. Quanto à sua segunda pergunta, o tempo de permanência na terapia intensiva, a gente tem dois panoramas diferentes. Primeira onda, onde ninguém sabia tratar o doente. Ninguém tinha visto nada parecido. Então, se fez muita coisa errada, que era uma curva de aprendizado, né? Então, os doentes, naquela época, além de morrer muito mais que agora, os doentes graves tinham um tempo de permanência extremamente longo no CTI, né? Mais de 20, 21 dias. Só eram tracostomizados por um acordo da Sociedade
de cirurgia torácica depois de 21 dias. Então, tinha que ficar 21 dias entubados. A gente entendia pouco da ventilação desses doentes, o corticoide estava começando, então era um perfil de mortalidade alta com um perfil de tempo de internação prolongado. Hoje em dia, o que a gente tem? Um conhecimento melhor da doença, os doentes morrem menos. Lembrar, 80% dos doentes com Covid são sintomas leves que não precisam ser internados. 15% têm sintomas moderados, 5% têm sintomas graves. Né? Então, quando que a gente interna em CTI? Vamos lá. Obviamente, os leves não. Os moderados, o que é o leve? É o que tem menos de 25% de comprometimento pulmonar, não tem sintomas respiratórios ou tem muito leves e que satura em ar ambiente acima de 92%. Esse é um doente que pode ir para casa, uma terapia inicial ou não, as condutas hoje divergem muito. E o que são os sintomas moderados? São os pacientes que não sustentam essa saturação tão boa, que tem um comprometimento pulmonar acima de 25%, entre 25% e 50%, que não precisam de ventilação mecânica, não precisam ser entubados, mas precisam de um suporte de oxigênio. Então, esses doentes, se tiverem fatores de risco, com certeza eles vão para a terapia intensiva. Fatores de risco: obesidade, hipertensão, diabetes, doenças pulmonares, né, como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, etc., imunossuprimidos. Esses pacientes vão para a terapia intensiva, moderados. Parte desses doentes moderados, né, se forem de baixo fator de risco ou muito jovens, ficam numa fronteira ali se eles vão ser internados ou acompanhados em casa. Tem muito médico assistente que assume aí, que acompanha esse doente em casa, parte evolui bem, parte não. Os pacientes, quando chegam no hospital, a gente tem que lembrar que eles já estão... O doente grave, quando chega no hospital, ele geralmente chega entre o 7º e o 10º dia de sintomas, que já é quando o pulmão está muito inflamado e a doença está muito adiantada. E esses doentes que estão nesse perfil, com mais de 50% de acometimento, que tem uma saturação baixa na oximetria, e são muito sintomáticos, esses, com certeza, vão para a terapia intensiva, que são os que a gente chama de graves. Voltando à sua pergunta, quanto tempo eles permanecem em terapia intensiva? Então, para terapia intensiva, vão o quê? Os moderados, com fatores de risco, às vezes não, e os muito graves. Os muito graves, que vão precisar de ventilação mecânica, apesar de todo o avanço, de todo aprendizado nesse período, a mortalidade gira em torno de 55% a 80%, os que vão à ventilação mecânica. Ainda é uma mortalidade muito alta. Os pacientes de 80 anos e obesos mórbidos, esses têm uma mortalidade ainda superior. Tá? Tempo de permanência desses doentes muito graves é longo. Ainda é longo, são doentes em ventilação mecânica, desmame ventilatório difícil, eles fazem infecções secundárias, fazem problemas secundários dessas infecções, miopatia, difícil de reabilitação. Então, esses pacientes que sobrevivem, não entram na mortalidade, mas sobrevivem, os doentes graves que sobrevivem, o tempo de permanência é longo, dentro do CTI. Acabam traqueostomizados, no seu caso, 50% deles quase evoluem em insuficiência renal. Então, pelo menos mais de 20 dias de internação assistente. Os pacientes que a gente interna no CTI, mas que tem uma doença que a gente considera moderada, a evolução é variável. Se for um paciente que a gente considera moderado, que nos primeiros dias evolui rapidamente para melhor, o tempo de permanência deles pode ser 1 semana, 6 dias, evoluindo bem. Se for um paciente que interna moderado, que vai evoluir mal na primeira semana, provavelmente ele vai cair no rol dos doentes graves, com tempos de permanência longos, mais de 20 dias, passando pela via crucis de infecção secundária, insuficiência renal, traqueostomia, né? E é um ambiente pesado para o médico, pesado para a família. A filha não pode visitar o doente, informação, fica por telefone, fica para aquela coisa fria, né? E realmente é um período difícil. Eu acho que a terapia intensiva do mundo nunca viu nada parecido. Quem sabe muito de Covid está mentindo, quem está dando aula de Covid é hipocrisia, a gente tem muito a aprender. A doença é totalmente imprevisível, é um roteiro que a gente não tem na mão, tá? E acho que depende muito do hospedeiro, parte imunológica de cada um que pegar, né? Então, a gente ainda tem muito que aprender com o Covid. Então, a gente, hoje em dia, o que sobrou de verdadeiro, até que eu estava conversando isso com a Vânia hoje, é o corticoide. O resto das outras terapias
ou cientificamente não se comprovou, ou os trabalhos que a gente tem apoiando são com um N muito pequeno, o N que eu digo a quantidade de pacientes que foram estudados, grupos literalmente heterogêneos, né, estudos em pacientes leves. Então, tem muita coisa que a gente não tem comprovação realmente que tenha tido impacto na mortalidade. Dizer que eu tive um doente ali que tomou isso, 2 doentes que tomaram aquilo e saíram bem, é quase anedótico, porque pode ter saído bem, pode não ter saído bem, entendeu? E acho que realmente o único diferença é rezar para a vacina sair, tá? Se a gente continuar do jeito que está, a segunda onda não vai ter um intervalo para a terceira, não vai ter... A gente teve primeira e segunda onda, que na primeira onda todo mundo foi para dentro de casa, as pessoas realmente ficaram isoladas e estava tudo fechado. Hoje em dia, o Rio de Janeiro, é o que vocês estão vendo, por exemplo, é tudo liberado, as pessoas em convívio, as pessoas sem máscara na rua, festas, bares, restaurantes, praia, aglomerações, BRT, metrô, transportes públicos coletivos. Com o transporte público coletivo que a gente tem, todo mundo igual sardinha em lata, qualquer medida extra também é hipocrisia. Então, a gente não vai ter, talvez esse Covid, a intensidade dos doentes que estão chegando, o número que estão chegando, demore ainda a cair. E a vacina é o que a Vânia falou, vai demorar, a gente não vai achar que vai sair vacinando o Brasil inteiro. E temos países com mais poder econômico e provavelmente muitos deles vão comprar vacina na nossa frente, a realidade é essa, né? Inglaterra comprou 40 milhões de doses, só vão ter 800 mil até dezembro, 800 mil agora, 4 milhões até dezembro, os outros 36 milhões de doses que a Inglaterra comprou vão ser até final de 2021, que eles vão ter na mão. Entendeu? Então, eu acho que o ano de 2021 ainda vai ser muito duro, tá? É difícil prever alguma coisa, mas eu acho que realmente o que a Vânia falou é verdade. Até final de 2021, acho que a gente não vai ter uma expressão de pessoas vacinadas suficiente para ficar tranquilo. O que a gente pode ter no Rio de Janeiro, que a gente chama de efeito de rebanho, uma autoimunização. Tantas pessoas vão se contaminando que, de alguma forma, a população vai ficando protegida, né? E vamos esperar. Não sei o que eu vou prever para 2021. Só muita luta, muito sofrimento das famílias e muito sacrifício dos profissionais de saúde. Obrigado, Ricardo. Quero aqui mandar um abraço aqui para o meu amigo Fernando Frati, que está aqui acompanhando aqui a nossa live. São vários colegas da Rede Hospital Casa também. Valéria, a doutora Márcia Brandão, Valéria Alves, lá, nossa gerente de enfermagem lá no Hospital Casa Italiano. Sejam todos muito bem-vindos. E nós estamos hoje aqui discutindo um tema da maior importância, o que esperar da Covid-19 no ano de 2021. Temos aqui a presença da doutora Vânia Freitas, não é? que é médica e da Rede Hospital Casa e coordenadora das comissões de infecções hospitalares da Rede Hospital Casa. Participando conosco ainda está o doutor Gerson Coutinho, que é farmacêutico bioquímico e responsável técnico dos laboratórios da Rede Hospital Casa. Vocês ouviram agora o doutor Ricardo Eiras, que é médico intensivista e coordenador das terapias intensivas da Rede Hospital Casa. E, por último, e não menos importante, o doutor Hélio Primo, que é médico clínico geral e coordenador da clínica médica da Rede Hospital Casa. Bom, vou chamar aqui de volta a doutora Vânia, pedir a ela aqui que ligue o seu microfone. Bom, doutora Vânia, como o doutor Ricardo aí já falou, nós temos algumas dificuldades aí para alguns estudos, né? Até em função da doença ter 80% de sintomas leves, então a gente precisa de um número expressivo para que essas pesquisas possam ser comprovadas. O que ele chamou, né, do N tem que ser muito grande. Em cima disso, né, e já colocando a senhora aqui numa polêmica, existe algum medicamento já comprovado cientificamente que nos proteja ou que não deixe agravar o estado da Covid-19? O que a senhora poderia já nos dizer a respeito disso? E depois vou botar o doutor Hélio também nessa bagunça. Eu sinto muito, mas não tem, né? Assim, a única coisa que nós temos, a única medicação que nós temos que melhorou a sobrevida e que tem estudo comprovando é o uso do corticoide, né, no paciente hipoxêmico, de preferência após o 5º dia, onde, né, nós não temos mais a viremia, e que na segunda semana que a gente precisa desse efeito anti-inflamatório, que é onde a gente tem uma exacerbação desses efeitos.
infelizmente, não temos ainda nenhum estudo que mostre um tratamento efetivo, e eu tenho esperança nas vacinas para prevenir, porque até agora, e eu acredito que não vai ter nenhum tratamento efetivo mesmo, só a prevenção. Então, a gente tem relatos de pessoas então, que estavam tomando ivermectina e outros medicamentos. Então, cientificamente, nada disso ainda conseguiu ser comprovado. Não, e pelo contrário, né, isso com certeza vai ter um impacto na resistência microbiana. A gente já sente isso, né? Os pacientes já chegam na comunidade com germes multiresistentes. Eu, assim, fui autora até junto com alguns especialistas de ponta, o professor Walter Tavares, a presidente da CIERJ, Tânia Vergara, a gente foi explicando, né, o porquê, né, de tentar usar antimicrobianos nas infecções bacterianas comprovadas, né? Uma pandemia gera um efeito, isso não no Brasil só, né, mas no mundo inteiro, né? Em escala, você usar antimicrobianos na escala que está, né, um efeito pandêmico, com certeza tem impacto na resistência. A gente já está vendo isso. Vai ter uma herança de micro-organismos intratáveis. Isso que a doença viral vai nos causar. Isso, assim, me dá muito medo. A própria ivermectina, ela é um macrolídeo, né? Ela tem ação em micobactérias. Nenhuma droga é isenta também de efeito colateral, então tem que se pesar muito, né, a indicação delas para o qual elas realmente têm eficácia, né, comprovada, né? Ela não é um antiviral, né? Perfeito. Queria colocar o doutor Hélio aqui nessa Ela questão. tem um efeito anti-HIV, diminui vírus, mas não se usa para tratar. Ter um efeito em diminuir viremia não quer dizer que seja efetivo para tratamento. Perfeito. A gente estava conversando antes de começar a nossa live sobre a questão da azitromicina também, né? Que é um antibiótico que vinha sendo utilizado aí em larga escala, né? O doutor Hélio, o senhor ainda, a azitromicina ainda é recomendável como algo para se proteger, né, de possíveis infecções, de pneumonias bacterianas? O que o senhor poderia acrescentar aí a respeito desse assunto? Então, Luciano, não é aconselhável o uso de... A gente está numa pandemia altamente politizada, com o presidente da República fazendo propaganda de hidroxicloroquina, o Ministério da Saúde que não se envolve. A gente tem um momento bastante crítico no Brasil. Não há indicação de nenhuma droga para tratamento precoce da doença. Nenhuma droga se comprovou em estudo eficaz na doença. É um vírus, a azitromicina é um antibiótico, não tem sentido o uso de azitromicina, exceto quando há contaminação, quando há doença bacteriana associada. Fora isso, não tem nenhum sentido, nenhuma droga dessas preconizadas, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, ozônio retal, nenhuma dessas drogas tem estudo efetivo para a doença. Então, doutor Ricardo, vou botar o senhor também aqui nessa discussão da questão da azitromicina, que a doutora Vânia também já comentou, só pedir para ligar o microfone, que está desligado. Então, a recomendação seria usar a azitromicina se realmente se comprovar que tenha uma infecção, uma pneumonia bacteriana instalada no paciente. Seria isso, então? Perfeito. Essa seria a indicação de entrar com antibiótico terapia. Fora isso, nenhuma indicação de fazer azitromicina. Ok. E, doutora Vânia, então, a senhora estava comentando conosco também que parece que a Sociedade de Infectologia estava lançando um manifesto em relação a esse uso indiscriminado de medicamentos, de antibióticos, e que isso estaria causando também multiresistências. A senhora podia explicar um pouquinho como é que está funcionando esse processo? Então, eu tenho um abaixo-assinado, né, de minha autoria com, né, o acordo com eles, também assinando isso na change.org, para médicos, né, lerem e se conscientizarem da necessidade de fazermos uso adequado, né? A gente quer usar a droga para a qual, né, o efeito dela é cabível. E
fico muito preocupada com o uso, né, da forma que está sendo feito e da forma que a gente vê os doentes chegando no hospital. Isso, com certeza, vai deixar uma herança horrível. Eu gostaria imensamente de que os médicos, prescritores, não só médicos, mas os odontos, os colegas da medicina veterinária pensassem bastante nisso, né? A gente tem visto prescrição de ivermectina e de outras drogas também por não médicos, então isso é importante, essa conscientização de que a gente deve utilizar antibiótico, que é uma droga, né, é um bem não renovável, né? Você não é uma furosemida que vem atravessando os séculos e continua fazendo efeito. Os antibióticos que se usava no início que eu comecei a me formar já não servem mais. Tem que se pensar nisso, né? Então, elas são drogas com efeito temporário, então tem que se pesar muito o risco-benefício de utilização delas da forma que está sendo feita, porque a gente já está com uma herança, né, ruim, e isso vai continuar por 2021. Nós já vemos pacientes com infecções por bactérias que não existe tratamento, resistente a todos os antibióticos. Passar aqui para vocês algumas mensagens que estão chegando aqui no nosso chat, né? A doutora Júlia Eringer mandou aqui para a gente: 4 guerreiros que lutaram e lutam há meses por tantos pacientes na linha de frente, representando parte do nosso corpo clínico e técnico. Orgulho de vocês e gratidão. Fernando Frati, Hélio César, Teles Primo, Papa da Clínica Médica, mandando um abraço aqui também para o senhor. Janaína Ferreira, dizendo live excelente, só feras, orgulho demais dessa rede. Enfim, várias mensagens chegando aqui para a gente. Só lembrando aqui os nossos navegadores aqui na nossa live, que nós estaremos subindo a gravação para o YouTube. Quem perdeu alguma parte, tem algumas pessoas aqui perguntando: doutor Hélio já falou? Gostaria de ouvir o doutor Hélio falando. Então, a gente vai estar tanto no Facebook quanto no nosso canal do YouTube, Rede Hospital Casa, com a nossa live gravada. Bom, a gente está chegando aqui no finalzinho, infelizmente, a gente tem N assuntos para debater. Eu acho que a gente teria que ter várias outras lives, né, para poder falar sobre um tema tão extenso, um assunto tão extenso, mas, infelizmente, o nosso tempo é curto e tenho certeza que não vai faltar oportunidade da gente voltar aqui novamente para debater o tema. Queria agradecer imensamente a presença de todos vocês, doutora Vânia, doutor Hélio, doutor Ricardo Eiras, doutor Gerson Coutinho, realmente foi bastante esclarecedor. Tenho certeza que os nossos navegantes aqui estão muito satisfeitos com aquilo que foi colocado. E, para a gente encerrar, eu queria deixar exatamente a nossa última pergunta para todos, né? Que é o tema da nossa live especificamente, né? O que vocês esperam da epidemia de Covid-19 para o ano de 2021? Vou começar aqui pela doutora Vânia e vou terminar aqui pelo doutor Gerson Coutinho. Muito obrigado a todos. Eu tenho esperança de que a vacina funcione, na segurança, na eficácia dela. É o que eu tenho de esperança. Mas isso vai ultrapassar o ano de 2021. E eu tenho esperança também em que a gente diminua o uso de antimicrobianos na pneumonia somente viral. Perfeito. Doutor Ricardo, o que o senhor espera aí? Você já falou um pouquinho sobre a respeito do tema, mas o que o senhor espera aí para 2021? A esperança é que a vacina realmente seja uma coisa democrática, né? Que a população toda tenha acesso. Uma esperança que nosso país não politize nem polarize a doença, nem se utilize dela para se promover em termos políticos, né? Que realmente passe a pensar nessa população. E a esperança que realmente o profissional de saúde seja valorizado. Eu falo com os meus amigos, a primeira onda nós éramos heróis, entregavam pizza nos hospitais, ganhávamos McDonald's. Hoje em dia, as famílias, já por um ano de tensão e confinamento, já querem jogar pedra no hospital, se a gente demora 5 minutos a falar com a família, já nos hostilizam. E um recado aos médicos: a gente estudou, foi criado e imbuído de enfrentar essa situação toda, emocionalmente, espiritualmente e tecnicamente. Parabéns a todos aí que resistiram, a todos
as agressões de ambiente, de confinamento, de afastamento de suas famílias, que pegaram a doença, que transmitiram a pessoas que amam. E a gente só lembra do Covid, a Júlia vai entender o que eu estou falando, a gente só lembra quando a gente perde pessoas próximas a gente. O meu grande medo é a coisa estar se banalizando, né? A gente hoje assiste o documentário, jornal, morreram 1.000 pessoas no Brasil, as pessoas continuam fazendo o que estão fazendo, vão continuar indo para as ruas, porque não foi ninguém próximo delas querido e amado. Quando a gente começa a perder amigos, irmãos, parentes, a gente realmente começa a refletir. E a minha esperança é que realmente esse monte de gente morrendo não seja banalizado. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor Gerson, suas considerações em relação aí, o que o senhor está esperando aí em relação à pandemia para ir para 2021? Então, pessoal, para 2021, eu estou esperando o que eu desejo para 2021. Vou ser guloso, eu vou fazer como gênio, queria 3 desejos, né? Pelo menos 3 desejos. Queria ter um Papai Noel, precisava ter um gênio, porque a primeira coisa que eu queria é que a CFEI baixasse o custo do GeneXpert, que é a tecnologia melhor, que tenha mais coisa, mas é cara pra cacete. Então, eu não gosto, eu que desejaria isso como uma coisa. Segunda coisa, eu gostaria que melhorassem a especificidade dos testes sorológicos, que vem gerando muita confusão entre a população por conta de positividade em baixos níveis, que não está ajudando muita coisa, está atrapalhando mais que ajudando. E terceiro e principal, eu espero realmente que seja desenvolvida uma tecnologia que nos ajude, que ainda não tem no laboratório, que nos ajude a mensurar o grau de imunidade celular contra o SARS-CoV-2, porque tudo que a gente está fazendo até agora é para buscar imunidade moral apenas, né? Muito tem se falado, a gente sabe que algumas vacinas vão buscar incentivar a imunidade celular e não só o moral. A gente ainda não tem muito conhecimento como isso vai funcionar, mas eu tenho certeza que nós vamos ser cobrados de alguns exames, alguns testes que sejam capazes de identificar a sobreconversão dessas pessoas e que a imunidade celular precisa ser avaliada também se houve ou não uma resposta. Então, eu desejaria muito uma tecnologia que nos ajudasse, pode ser uma citometria de fluxo, alguma coisa desse tipo. Se já existe, eu ainda não conheço, não foi apresentado oficialmente essas tecnologias, mas vai ser necessária para 2021, porque a complexidade da coisa está aumentando. Obrigado, doutor Coutinho. Doutor Hélio, suas considerações, o que o senhor espera aí para essa pandemia de Covid? Como o Ricardo colocou, leva parentes, levam amigos, enfim. Tenho certeza aí que o senhor está na clínica médica, lutando diariamente, vai passar aí uma mensagem aí de talvez esperança para a gente. Então, 1.000 mortes nas últimas 24 horas do Brasil. Esse é o dado importante. Eu acho que ninguém ousa fazer previsão para 2021, salvo que não vai haver vacina para todo mundo. Vacinas em 2021 não significa zero Covid. Isso é uma coisa que tem que estar na cabeça de todos. E é trágica o avanço da pandemia e o colapso da saúde está próximo agora com as festas de fim de ano. Essa é uma mensagem, é pessimista, mas eu vejo isso com bastante reserva. É importante que a gente tenha essa visão realista também, né, da pandemia, porque, como o senhor bem colocou, né, mesmo com a chegada da vacina, isso não quer dizer que o vírus vai desaparecer. Então, ele vai continuar aí, nós vamos ter que continuar tomando as medidas de precaução, né? A população precisa ser conscientizada, os governantes precisam ter responsabilidade em passar essas informações, né? Queria aqui passar aqui alguns agradecimentos, presenças importantes. Mariana também está presente aqui, Lucas Fonseca, a doutora Márcia, eu já falei, a doutora Márcia Brandão mandando um abraço para todos muito sendo bem, muito parabenizados. Enfim, queria deixar aqui meu agradecimento mais uma vez a vocês, né? Eu sei que não foi fácil, vocês tiveram aí que parar suas atividades de trabalho para se dedicar também aqui à nossa informação, mas a Rede Hospital Casa agradece muito a presença de vocês, agradece muito a presença de todos que também estão aqui assistindo a nossa live, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.